A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, seu lar, toda a sua família, em nome de Jesus, amém? Vamos para mais um devocional. Hoje nós vamos aprender com o personagem, o rei Assuero, um marido com autoridade. Esse devocional tem sido uma bênção. Continue, persevere, por mais que você, aos olhos humanos, por mais que você não consiga enxergar ainda, porque temos testemunhos, tá? Por mais que você não possa enxergar ainda o trabalhar de Deus, creia que Ele é fiel. Não vá pelo cenário, não vá pelo que você vê, vá pelo que você crê. Você está crendo no quê? No que você tem acreditado? Então você precisa ser forte e corajosa para continuar. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, Pai, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus, nós sabemos, meu Pai, que estamos vivendo em tempos difíceis. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos, meu Pai, da Tua graça para resistirmos às astutas ciladas do diabo contra a nossa família e a toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento de quem o Senhor é, assim como a tudo que vai contra a Tua vontade, Pai, para nós e nosso casamento, a nossa família, o nosso lar, mesmo que isso signifique romper com padrões familiares e culturais aprendidos através da renovação da mente. Nós sabemos, meu Deus, que é tempo de decisão. Pai, decisão de se posicionar, de guerrear com as armas certas, mas sabendo que só o Senhor dos Exércitos pode nos dar vitória. Deus, é por isso que eu te peço, nos concede graça, sabedoria, renova as nossas forças, fortalece as nossas estruturas. Nós sabemos, meu Pai, que a vida é feita de decisões e nós tomamos a decisão, meu Pai, de estar do teu lado, porque não há outro lado, não há outro caminho, não há outro Deus. Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Tu és o nosso baluarte, o nosso porto seguro, o nosso diamante. Tu és, Senhor, o nosso Pai. Nós não somos órfãos, Senhor. Nós temos um Pai. Então, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez eu te peço, eis-nos aqui. Alcança um coração aquebrantado, alcança um coração endurecido, porque a Tua palavra é como um martelo que esmiuça, despedaça com uma rocha, com um coração endurecido. Trabalha no coração dessa filha, dessa mãe, dessa irmã, dessa sogra, dessa nora, dessa avó, dessa tia. Trabalha no coração desta mulher. Meu Deus, trabalhando no coração desta mulher, vai ser alcançada toda a família dela. Pai, e aqui mais uma vez nós te agradecemos pela Tua fidelidade, por o Senhor ter nos escolhido. É assim que oramos, é assim que cremos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aprender mais sobre esse personagem, o rei Assuero, um marido com grande autoridade. O rei Assuero tirou do dedo o anel com o selo real que ele havia tomado de volta de Ramã ou Amã e o entregou a Mardoqueu. Assim, Esté o nomeou administrador dos bens de Ramã. Você vai ter mais informações no livro de Esté, capítulo 8, versículo 2. Não se esqueça, sempre que for assistir um vídeo, leve a sério. Nada passa despercebido aqui na terra, diante de Deus. Pega a sua caderneta, a sua agenda, seu caderno, pegue o seu bloco, pega o seu lápis, a sua caneta, vai escrevendo tudo que o Espírito Santo te entregar. Depois, ore em cima daquele capítulo, daquele versículo, daquela palavra-chave que o Espírito Santo te entregou. E deixe ele trabalhar na sua vida, porque ele tem muito mais a te entregar. Não limite o trabalhar de Deus na sua vida, não. Amém? Poderoso rei da Pérsia, Xerxes, também conhecido como Assuero,
um grande governante do império, né? Sua prosperidade e generosidade eram inquestionáveis. Como exemplo da festa que durou 180 dias. Nós estamos falando de 6 meses. Uma festa durar 6 meses. E foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império, da pompa e esplendor de sua majestade. No livro de Esther, capítulo 1, versículo 4 ao 7, você vai ter mais informações. Assuero tomou como rainha Esther. Ela foi escolhida entre as moças mais belas de todo o império, após a deposição da rainha Vasti. Assuero não era judeu e não partilhava da mesma fé e cultura que Esther. Ela e seu povo estavam debaixo do governo e de leis promulgadas por ele. Ela foi um alinhamento divino na vida de Assuero. Afinal, Esther não só desbaratou o decreto de morte tramado por um oficial do rei chamado Amã, né? Trazendo livramentos para o povo judeu, como também livrou a vida do próprio rei, ingênuo quanto à emboscada armada por Amã. Assuero assinou um decreto que autorizava a destruição dos judeus. Sem saber, ele colocou sua esposa em uma sentença de morte. Entretanto, esse intento foi impedido pela intercessão dela. A intercessão de Esther livrou Assuero de, certamente também, sofrer as graves consequências de levantar-se contra o povo escolhido por Deus. Pois quem lhes faz mal à menina dos olhos de Deus. No livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 8, você vai ter mais informação. Amã ousou se levantar contra o próprio Deus e, como resultado, ele e seus filhos foram exterminados. No livro de Esther, capítulo 7, versículo 9 e 10, você vai ter mais informação. E Esther, capítulo 8, versículo 14, você vai ter mais informações. Eles experimentaram quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Você vai ter mais informação sobre esse Deus, né? Poderoso, fogo consumidor. Você concorda comigo que Deus poderia ter levantado outra pessoa? Talvez um oficial, um conselheiro ou um profeta. Sim, por que não? Mas Deus escolheu e comissionou a esposa do rei. Deu a ela a autoridade e a posição que ela precisava para ter acesso, não só à sala do trono, mas ao coração de Assuero. Nós, esposas, conhecemos nosso marido profunda e intimamente como ninguém. Assuero, embora fosse a autoridade máxima em seu reino, onde sua decisão não poderia ser questionada, ouviu sua esposa. Ele viu que ela o honrou diante de seus oficiais, que ela o tratou com amor e gentileza. E ao contrário da rainha deposta, né, a Vasti, ele encontrou em sua esposa a confiança, o encargo e o comprometimento. Viu uma postura correta para com ele e com o Deus que ela servia. O coração do seu marido voltou-se para ela, que através de suas atitudes usou a autoridade que possuía para mover seu cônjuge a seu favor e não contra ela, sendo seu aliado e não seu inimigo. Esther transformou o decreto de morte em um decreto de festa. Esther escreveu outra carta com toda a autoridade para confirmar a carta de Mardoqueu
e estabelecer a festa do Purim. No livro de Esther, capítulo 9, versículo 29, você vai ter mais informações sobre essa carta e sobre essa festa. Assim, o decreto de Esther confirmou as orientações para a festa. Esther 9:32. Ela ordenou que celebrasse com festas e alegria, presenteando uns aos outros com alimentos e distribuindo os presentes aos pobres. Assim, recordariam a ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos e em que sua tristeza foi transformada em alegria e seu lamento em dia de festa. No livro de Esther, capítulo 9, versículo 22, você vai ter mais informações. Eu quero aqui abrir um parênteses para te lembrar. Aqui a gente vê uma mulher judia, uma mulher temente a Deus, uma mulher de oração, uma mulher conhecedora da Torá, né, das Escrituras, e um homem totalmente leigo nesse assunto. Você vê, mulher, que muitas das vezes você diz: ah, mas meu esposo não conhece a Deus, meu esposo não é cristão, meu esposo briga porque eu vou para a igreja, meu esposo briga porque eu sou dizimista, porque eu dou oferta. Então você tem que buscar sabedoria. A gente tem vários exemplos na Bíblia de mulheres guerreiras, mulheres de Deus, e os esposos ainda não eram. Eles foram ganhos para Jesus através do comportamento, do testemunho da mulher. A Bíblia diz que a mulher santa, ela ganha o esposo incrédulo, é calada, não é ensinando nada, não é esfregando na cara, não é afrontando. Você vê aqui que Assuero era o homem mais poderoso da terra naquela época. Um homem de autoridade, um homem rico, milionário, um homem respeitado. E ninguém podia entrar na sala real se não fosse chamado. Inclusive a esposa, a rainha. Todo aquele que entrasse na sala real sem ser chamado, inclusive a rainha, era lei. Se ele quisesse, ele decretaria a morte. Quando ele subisse, levantasse o cetro, era misericórdia, pode entrar, está livre da morte. Mas Esther não foi enfrentando tudo nos peitos. Ela não se garantiu na beleza dela, não. Você tem que entender quando uma luta é espiritual. Ela era linda, jovem, casou-se com ele virgem, porque o que tem de mulher se garantindo: ah não, mas eu era virgem, ah não, mas eu sou nova, ah não, mas eu tenho tantos filhos dele. O que vale é o seu caráter, a sua integridade, a sua essência, como você trata o seu esposo. Quando a Bíblia fala de submissão, está falando de respeito. Que tem de mulher que não respeita o esposo porque acha o esposo mole, acha o esposo um ignorante, porque são palavras mais bem pesadas. Tem mulher que coloca o esposo lá no chinelo. Você está entendendo? Tem mulher que ela se coloca no lugar do marido. E a gente já sabe, nesse devocional, você que não começou a assistir os vídeos do início, aqui nessa playlist tem aqui os vídeos de Jezabel e de Acabe. Quando uma mulher, ela é autoritária, quando ela não respeita liderança nenhuma, inclusive a do esposo, é Jezabel. É uma ação demoníaca, é uma ação satânica. Você veja bem que Esther, quando ela viu o povo dela em perigo, bem que na verdade ela não estava entendendo nada, ela estava ali, foi uma palavra de despertamento, porque tem horas que eu sei, mulher, tem horas que a gente está tão de um jeito que a gente ouve as coisas e parece que não gera efeito nenhum. É limpar a casa, é cuidar de marido, é cuidar de filho, é trabalhar fora, é trabalhar dentro, é isso, aquilo. Mas você é capaz, você é uma mulher empoderada em Deus, você é uma mulher idônea, uma mulher capaz. Capaz de quê? De fazer tudo que quiser. Tudo que você colocar no seu coração para fazer, você vai fazer, porque você é capaz de fazer.
os dons que Deus te deu. Então, faça tudo o que você quiser, mas faça tudo de bem, né? De bom, de amável, né? Que construa, que edifique, que levante, que some, que agregue, e não destruindo, né? Não ferindo, machucando. Amém? Talvez você ainda não tenha entendido que sua casa é uma extensão do reino de Deus. Que seu marido ocupa a posição de um rei e você de uma rainha. O governo do mundo em que vivemos jaz do maligno. O príncipe deste mundo propôs decretos de morte sobre esta geração. Decreto de divórcio, de depressão, de uma identidade confusa e distorcida. Decreto de ansiedade, de falta de perdão e amargura. É isso que o mundo oferece. É ilusão, é amargura, é depressão, é opressão, é aflição. Uma esposa sábia e poderosa não permitirá um decreto de morte sobre sua casa. Mesmo diante da ignorância ou inicial indiferença de seu rei. Talvez seu marido não tenha o mesmo discernimento, maturidade, ou mesmo revelação de atitudes e palavras, que são como autorizações espirituais de morte sobre a sua casa. Mas Deus, através de você, pode intervir nisso. Você tem que entender uma coisa, mulher poderosa em Deus, você pode fazer uma grande diferença. O rei Assuero, mesmo sem saber, foi ele quem selou aquela carta com decreto de morte. E ali, a ordem dele, ele não poderia revogar a ordem dele, ele não poderia voltar atrás, sendo enganado ou não. Sabendo ou não, ele não sabia, mas sabendo ou não, ali está um selo real e pronto, já foi. Mas através de você, através de Esther, houve o livramento. Houve festa em vez de choro. Houve sorriso em vez de lágrimas. Através de Esther. Ela enfrentou de qualquer jeito, de qualquer maneira? Não. Ela já colocou todo mundo para orar e jejuar. Inclusive ela e as servas dela. 3 dias jejuando e orando. Se vestindo da realeza real. Não terrena, mas real. Se vestindo de autoridade do reino, se vestindo da essência, exalando a essência de Cristo, não somente ali na sala real, mas pelos corredores por onde ela passava. Entenda, independentemente de seu marido compartilhar ou não da mesma fé que você tem autoridade para impedir que esses decretos sejam permitidos ou autorizados sobre seu território de governo. Interceda, ganhe o coração de seu marido e acesse a autoridade que você possui. Rainha, posicione-se com a autoridade outorgada pela palavra de Deus. Prudente e estrategicamente diante do intento maligno, não se desespere, precipite ou reaja na força do seu braço, não por força nem por poder, mas pelo Espírito. Zacarias capítulo 4 versículo 6. Busque pela direção específica e certeira que o Espírito Santo vai lhe dar. Eu quero falar uma coisa para você. A gente aprende muito com toda a Bíblia. Independente que o seu esposo tenha entendimento do reino, o importante é você. Você pode fazer uma diferença. Não humilhando ele, não afrontando ele. Pelo contrário, se armando da autoridade do reino e com as ferramentas do reino, que são todas invisíveis, mas o mundo espiritual está vendo, está enxergando tudo. E o efeito no campo natural é maravilhoso. Por mais que o seu esposo não entenda, não exerça a mesma fé que você ainda, você precisa entender que ele é autoridade sobre você. Ele é o cabeça da casa. Então, quando você age, reage conforme a palavra de Deus, você alcança o coração deste homem.
Você alcança o coração desse homem e tudo conforme a palavra de Deus. E aquele homem jamais vai te dizer não. Pelo contrário, ele vai dizer: o que é que você quer, minha filha? Até o reino eu te dou. Você precisa se vestir, se revestir sempre das armas do reino, dos dons, colocar em prática através da sua fé. Tudo orando, jejuando, se consagrando, se santificando e obedecendo a palavra. Eu sei, mulheres guerreiras, que não é fácil. Mas o que é fácil? Construir na rocha não é fácil, leva tempo. Construir na rocha demora muito. Construir na rocha leva muito tempo, muitos anos, sabe? É o nosso suor, é o nosso sangue. É por isso que você precisa continuar, precisa não, deve continuar construindo na rocha. Você não vai nadar na praia, você não vai nadar para morrer na praia, não, chega! Eu não sei a situação que você está passando dentro da sua casa, mas eu sei de uma coisa: mulheres guerreiras, você pode fazer uma grande diferença sem falar nada, com as armas do reino. Não precisa você abrir a boca para nada. Muitas das vezes quando a gente recua, isso não é vergonhoso. Muitas das vezes quando a gente recua é para que a gente venha ter uma visão mais ampla do território, é para que a gente venha respirar. Talvez o que a gente não enxerga aqui, dando um passo para trás, a gente passa a enxergar. Às vezes a gente está tão em cima que não enxerga, mas dando um passo para trás tem uma visão melhor. Respirar. Porque muitas das vezes, quando acontece algo que é pra gente orar, quando acontece algo ao contrário do que a gente imaginava ou planejava, parece que a primeira coisa que vem é a gente ficar nervosa, é a gente brigar, culpar o marido, culpar o cônjuge. E ali quando começa, pronto. Você sabe, mulher, se você sabe que você quando abrir a boca, para abrir a boca você fica aguentando, porque você sabe que depois que você abrir, aí é só Jesus na causa. Então faça de tudo para que você não venha abrir a boca, não haja na emoção, não haja na ira, não haja na raiva, porque aí você só vai destruir. Você não constrói nada na ira. Você não constrói nada na raiva, não tem como. Ira, raiva, cólera é tudo negativo. Não tem como frutificar e o fruto ser bom. Não tem como levantar, não tem como construir. Pelo contrário, é destruir, é ferir, machucar, é matar. Eu quero ler mais um pouquinho porque eu vou fazer um segundo vídeo. Lembrando que eu estou fazendo 2 vídeos de um só devocional. Eu faço 2 devocionais para ficar melhor para você. Um vídeo curto, um vídeo objetivo que você aprende melhor porque tem mais tempo para assistir, para ouvir. Amém? Quando Esther foi abordada pelo primo e conclamada a interceder diante do rei, ela inicialmente achou que poderia se esquivar das consequências de não tomar uma atitude. Seu primo sabiamente alertou: não pense você que você também não sofrerá as consequências. Está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 9 ao 13. Sua atitude diante desse decreto hoje determinará em um futuro próximo a qualidade de vida que você e sua família vão viver. Só até aqui. Quando Mardoqueu mandou avisar para Esther o que estava acontecendo, ela pensava que podia se esquivar, sabe? Tipo, eu não posso fazer nada, não tenho o que fazer. Eu não posso entrar lá dentro da sala real, o rei não me chama há 30 dias e eu não posso entrar sem ele me chamar. E você sabe, e todo mundo sabe que eu não posso. Amém. Aí ele falou: amém não. Amém não. Quem sabe se você não já está aí, quem sabe se Deus não te colocou aí já para um tempo como esse, para te usar como uma ferramenta. Não se esqueça que você também é judia. Não se esqueça que esse decreto de morte também vem para você, para sua casa e sua família, Esther. Você é uma da... A pior coisa que tem é a gente esquecer de onde Deus nos tirou.
de onde quando a gente conheceu Jesus, aonde ele nos resgatou. Às vezes foi no fundo de um poço, dentro de um bar, dentro de um prostíbulo, numa rua, né? Era um morador de rua, numa rua que vivia ali, dormindo ao relento, passando fome. Às vezes foi numa enfermidade, numa cama de hospital. Às vezes foi um câncer, uma doença, né, terminal ali, que o médico já botou ali para morrer. E Deus concedeu misericórdia e mais um tempo de vida. E hoje, cheio de saúde, cheio de alegria, com uma família, muitas das vezes esquece de onde Deus tirou. E foi isso que Mardoqueu falou para Esther: não se esqueça de quem você é, não se esqueça que você é uma de nós. Esse decreto de morte vai para você também. Foi ali que Esther se despertou. Foi uma palavra de despertamento. E isso é natural. Não é natural se ela tivesse continuado. Muitas das vezes isso acontece com a gente também. Eu vou parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai aprender mais um pouco desse despertamento de Esther. Somente a palavra pode nos despertar. Sabe? Muitas das vezes nós precisamos tomar um choque. Muitas das vezes é necessário vir um maremoto, um terremoto, para poder a gente, às vezes é tanto sofrimento, tanta dor, que às vezes a gente fica lesado num canto. Precisa de um terremoto, de um maremoto, precisa de uma palavra de despertamento, levar um choque para vir para a realidade. Amém, igreja? Vamos fazer oração e eu espero você no nosso próximo devocional, falando mais de um pouco do Rei Assuero, né? E que esse devocional venha nos abençoar mais e mais em nome de Jesus, amém? Espírito Santo de Deus, Pai, muito obrigado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Pai, nós te agradecemos pela sabedoria que o Senhor tem nos concedido, pela direção, pela ordem de comando, pela saúde, pela paz, pelos livramentos, pelo nosso lar e a nossa família. Deus, muito obrigado, porque a nossa vida, a nossa casa, toda a nossa família e parentela, nós entregamos nas tuas mãos, hoje, amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Até o nosso próximo devocional. Vamos dar continuidade ao nosso segundo vídeo, amém? Sobre o personagem Assuero. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, toda a sua família. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.